E agora, produção. Eu tenho uma ideia, mas como torná-la uma proposta artística? Quais são os passos iniciais para colocar tudo no papel? E o melhor, como tirar essa ideia do papel? Você tem ideia, mas não sabe o que fazer com ela? Como é que você vai apresentar isso para alguém? Como inscrever o projeto no edital? Quais são as formas de buscar recurso para a produção e realização do seu projeto? Meu nome é Chica Portugal, eu sou produtora cultural, sou atriz, bailarina, locutora, diretora e parecerista. Eu comecei na produção por conta da necessidade de produzir meus próprios trabalhos. Aí eu fui aperfeiçoando, ficando boa, e eu passei a produzir também para terceiros. O que eu ganhei com isso? Autonomia. Quando a gente não entende nada de produção, tudo parece muito distante, difícil, complicado. Mas que tal a gente olhar para esse bicho-papão e começar a desvendar um pouco deste universo da produção cultural? Ah, mas Chica, eu não quero ser produtor, produtora, eu quero fazer a minha arte. Tudo bem. De toda forma, é importante você ter alguma afinidade, uma compreensão do sistema de produção cultural na sua cidade, até mesmo para você procurar um profissional que vá atender às suas necessidades. Pois na produção cultural, a gente tem muita especialidade. Nós temos o diretor de produção, produtor executivo, produtor de divulgação, captador de recursos, administrador de projetos, são muitas funções. Bom, é claro que nesta aula a gente não tem a pretensão em 30 minutos de formar alguém, mas sim aguçar a sua curiosidade, sabe? Para que você, artista, técnico, estudante que está iniciando na produção cultural, saiba o que fazer quando tiver uma ideia para um projeto. Bora lá? O que é produção cultural? A produção cultural, ela abrange todas as etapas de um produto cultural. Este produto pode ser assim, de várias áreas. Pode ser espetáculos teatrais, música, dança, ópera, produção de televisão, rádio, cinema, podcast, mostras artísticas, eventos, livros, shows, animações, exposição, histórias em quadrinhos. Nossa, tem muita coisa. Um projeto, ele não surge do nada. E cada obra artística apresentada começou o quê? Com um desejo, com um impulso, uma ideia. E para ter bons resultados é necessário o quê? Planejamento. Uma gestão, que então a gente chama do quê? De produção cultural. E o que faz um produtor cultural? Quando você assiste a um show, uma peça de teatro, espetáculos de dança, desfiles, você pergunta, como é que aquilo foi feito? É essa a função do produtor cultural. Planejar, executar e coordenar eventos, ou seja, de forma técnica. Produção cultural envolve a pré-produção, produção executiva e a pós-produção dos eventos. Um produtor cultural, ele está envolvido em todas as etapas de um projeto artístico e cultural. Ele se ocupa de todas as etapas da produção, da captação de recursos financeiros à execução final, passando pela elaboração do orçamento e do cronograma do projeto. E quando o produtor também é o idealizador da obra, ele participa da pré-produção, com a elaboração da proposta artística para apresentação e possíveis financiadores, editais, etc. Muitas vezes, o artista tem uma ideia incrível, ele é talentoso, mas ele barra na execução, ele barra na realização. E daí, uma ideia que fica só no papel é só uma ideia. Eu já ouvi assim de muitos artistas, sabe? Como é que eu vou escrever um projeto de algo que ainda não existe? Exatamente. Pensa assim, uma ideia é algo efêmero, tá assim na cabeça, tá no ar, certo? Aí você precisa trazer para a matéria, conceitualizar, justificar, torná-la interessante para além de você mesmo, sabe? Você precisa vender a sua ideia, principalmente quando você for precisar de recursos financeiros e recursos humanos, além dos seus próprios. Outro exemplo é você vai participar de um edital, daí da sua cidade, do seu estado. Então ele tem X% de verba para contemplar X projetos artísticos. Com isso, o edital vai pedir uma série de informações sobre o seu projeto. Então estas informações devem estar dentro do quê? Do critério do regulamento do tal edital. E a comissão julgadora vai analisar as informações do seu projeto dentro das regras desse edital. E geralmente os editais vão pedir informações mais ou menos parecidas entre eles. Por exemplo, objetivos, justificativas, concepção artística, ficha técnica, cronograma, acessibilidade, plano de distribuição, contrapartidas, orçamento. Dica:
Por isso, uma forma de você se familiarizar com a linguagem dos editais é estudar os editais anteriores, antes mesmo do próximo edital abrir, sabe? Você vai lá, se familiariza, tirando as suas dúvidas, ou seja, já formatando o seu projeto. Mas olha, não deixe para a última hora. Documentos importantes. Agora que a gente já falou sobre os itens de elaboração de projetos, nós vamos falar sobre documentos importantes que alguns editais ou as leis de incentivo podem solicitar. Alguns desses documentos vão te proteger de eventuais contratempos na hora da execução do projeto, ou, pelo menos, vai minimizar os imprevistos. Outros documentos vão ser solicitados no edital, então você fique atento no que precisa. Por exemplo, documentação do proponente. O proponente é aquele que propõe o projeto. Pode ser uma pessoa física, pode ser a pessoa jurídica, daí as documentações serão diferentes, então você fique atento, mais uma vez, às regras do edital. Carta de anuência dos participantes. Este documento ele tem por objetivo manifestar por escrito o interesse e o aceite do profissional em participar do seu projeto. Termo de cessão de espaço. Esse termo, devidamente redigido, deve ser assinado pelo administrador do espaço ou responsável do espaço. Esse documento é o que vai te dar garantia para que quando você tiver o projeto aprovado, o espaço esteja liberado para você, conforme acordado. Termo de cessão de direitos autorais. Documento que autoriza o uso de obras literárias, fotográficas, fonográficas, de imagem, audiovisual, artes plásticas, do seu projeto cultural. Sei lá, você vai ter um texto, você vai ter uma peça de teatro. Você tem que falar com o dramaturgo. Se o dramaturgo não estiver vivo, você tem que procurar qual associação que está com esses direitos para você poder executar o projeto. Além de ECAD, com música, enfim, você sempre tem que estar muito antenado com isso. Carta de intenção do patrocinador ou declaração de interesse. Neste documento, a empresa patrocinadora vai manifestar o seu interesse em apoiar o seu projeto cultural. E assim ela vai apresentar nesse documento o valor ou o percentual do que ela vai apoiar, com o qual ele pretende financiar. Isso muitas vezes vai ajudar você, suponhamos, você vai inscrever seu projeto numa lei de incentivo, na lei de incentivo da lei federal, a Rouanet, um PROAC ICMS, está lá para ser analisado. Você vai encaminhar essa carta, possivelmente para poder dar uma agilizada no processo de análise junto aos pareceristas. O que é um projeto cultural? É a materialização de forma técnica da sua ideia. O projeto é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado nos editais de cultura público e privado. O projeto cultural ele pode se entender como um instrumento de planejamento, gestão, comunicação interna, controle e auxílio na avaliação final de execução do seu trabalho. Projeto cultural. Um projeto cultural tem como resultado o desenvolvimento de um produto cultural. E aí estão incluídos os serviços, as ações e os resultados culturais. O leque de produtos culturais que podem ser desenvolvidos são imensos. Apresentação de peça de teatro, espetáculo de dança, edição de livros, produção de CD, restauração estrutural de um museu, produção de filme, organização de workshop, realização de exposição de arte, realização de festival de música, podcast, enfim. A construção de um projeto cultural é o pontapé para operacionalizar a ideia. E nele, nós devemos apresentar todas as informações necessárias para a compreensão do que se pretende fazer, de como será feito, quanto custará, a quem se destinará, com quem será, quando acontecerá. Importante, isso não significa que se trate de um documento de leitura cansativa, subjetiva, prolixa, desnecessária. Não, muito pelo contrário. Um projeto deve ser sucinto, escrito com textos articulados e coerentes. Lembre-se, quem for avaliar o seu projeto, qualquer que seja a finalidade dessa avaliação, vai ter pouco tempo disponível, sabe, para essa tarefa. Então, geralmente, essa pessoa, seja um curador, um integrante de alguma comissão julgadora, ele vai estar analisando muitos projetos além do seu. Então, você precisa ser capaz, por si só, de comunicar de forma objetiva e interessante o que você pretende fazer. Quais são as características de um projeto? Duração limitada, né? Um projeto necessariamente ele tem início, meio e fim. Portanto, você não vai confundir a natureza temporária do projeto com o tempo de vida do produto gerado por ele.
O produto pode sim ser duradouro e essa possibilidade vai depender das suas próprias características e finalidades. Objetivo específico. Todo projeto tem como foco um objetivo específico, concreto e viável, que vai servir de guia para a construção do conjunto das suas atividades e vai resultar no produto a ser gerado pelo projeto. Recursos limitados. Os recursos humanos, financeiros e materiais de um projeto são limitados e deverão ser previamente definidos em função do tipo de projeto que você vai desenvolver. Ciclo de vida de um projeto. Um projeto ele é dividido em fases, com características próprias que juntas constituem o ciclo de vida do projeto. Todas as fases são importantes e uma vai se apoiar na outra. Por isso, é muito importante que todas as etapas estejam bem construídas para dar suporte à etapa seguinte. A estrutura básica desse ciclo compreende 4 fases. Conceituação ou fase de elaboração do projeto. Aqui, a ideia central ela é desenvolvida. A estruturação do projeto é iniciada e o seu escopo definido. Tem-se, portanto, uma visão geral do que se pretende produzir. Materialização da sua ideia em conceitos, palavras de forma técnica. Geralmente, você pode até usar como exercício de elaboração as regras de algum edital, por exemplo. Pré-produção ou planejamento. O projeto aqui ele ganha corpo e todas as necessidades para que o objetivo seja atingido agora vão ter que ser identificadas, bem como definido o melhor caminho a ser percorrido. Envolve todas as atividades preparatórias para a execução de um projeto cultural. Planejamento, estudos, contatos, curadoria de materiais, etc. Produção ou execução. O projeto será posto em prática e os aspectos da eficiência e planejamento realizados lá atrás são agora colocados à prova. Aqui, a execução da atividade cultural em si é o momento, na verdade, de maior complexidade do projeto. Pós-produção ou conclusão do projeto. É quando se avalia se os objetivos e as metas do projeto foram devidamente alcançados. É nessa etapa que sabemos se o projeto teve êxito. No edital, é nesta fase aqui que vai entrar os relatórios, prestação de contas, análise dos resultados, comprovação de realização dos objetivos apresentados. Agora que já falamos um pouco sobre o que é uma produção cultural, o projeto, suas fases, vamos agora falar sobre como esboçar um projeto. Lembra que lá no início a gente falou que tem que encarar o bicho-papão de frente? Então, é você dar forma a um projeto que se pretende desenvolver, significa você sistematizar, num documento as ações, os procedimentos para a concepção do produto final. Ai, Chica, mas é muita coisa! Então vamos fazer algumas perguntas que vão servir para um primeiro esboço, sabe? Um norte para a elaboração do seu projeto. Vamos lá, perguntas. O que você pretende desenvolver? Por quê? Por que motivo você quer realizar um projeto? É um problema a ser solucionado? É uma demanda cultural não atendida? A quem se destinará o produto gerado pelo projeto? Com quem você vai trabalhar para a realização desse projeto? Como? De que forma ele vai ser realizado? Quanto? Qual o valor do projeto e de onde virão os recursos para a sua realização? Poderemos então contar o quê? Com recursos próprios? Financiamento privado? Público? Apoios em formas de serviço ou de bens? Tudo precisa ser analisado. Quando? Em que período o projeto será realizado e qual é a sua duração prevista? Onde? Refere-se ao local ou os locais onde será apresentado, realizado, consumido ou distribuído o produto. Então, tendo este primeiro esboço, vamos pensar na estrutura de apresentação do projeto cultural. Como eu já disse, cada edital tem as suas especificações e as suas orientações de acordo com o regulamento, mas, no entanto, algumas informações solicitadas vão ser sempre recorrentes, porque assim, são elementos básicos para a apresentação. Vamos lá? A apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, ficha técnica, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, plano de divulgação, comercialização, plano de distribuição, plano de contrapartida. A apresentação. A apresentação é a porta de entrada para o projeto cultural. Deve conter as informações essenciais que possibilitem ao leitor, avaliador, a compreensão do projeto como um todo. O que é que você pode colocar neste texto, por exemplo? Você pode falar sobre um breve histórico do produto cultural,
que vai ser desenvolvido, descrevendo sucintamente como nasceu a ideia de realizar o projeto. Você pode também falar qual que é o resultado esperado, inclusive a longo prazo. Você pode falar do seu impacto sociocultural, pode citar também os principais profissionais envolvidos na obra. Você pode falar sobre o público beneficiado pelo projeto, quando e onde acontecerá e quanto custará a sua realização. Ou seja, é um resumão. Dica: apesar da apresentação ser o primeiro item do projeto, eu sugiro que seja o último texto a ser elaborado, pois ele é uma síntese do projeto e vai ficar mais fácil escrever uma vez finalizados todos os outros itens. Objetivo geral. O objetivo geral é mais amplo e nele vamos descrever de forma sucinta, em forma de texto, as seguintes informações: o que se pretende realizar, qual o produto cultural que será desenvolvido e o resultado esperado com a conclusão do projeto, qual o público beneficiado, qual o local e onde o projeto será realizado, qual o impacto sociocultural do projeto em longo prazo. Objetivos específicos. Eles correspondem às ações previstas, as quais contribuirão para alcançarmos o objetivo geral. Dica: busque usar verbos no infinitivo no início da frase. Exemplo: realizar, discutir, abordar, fomentar, promover. Próximo passo: justificativa. Perguntas que você pode se fazer para elaborar a justificativa. Por que o seu projeto deve ser realizado? Em que contexto sociocultural meu projeto está inserido? Que importância terá a sua realização para esse contexto? E para responder além da sua experiência, você pode também usar dados, estudos, pesquisas, referências para construir o seu argumento. Aqui você precisa demonstrar conhecimento e a sua competência como produtor cultural, proponente, para realizar o projeto. Quem for avaliar o seu projeto, seja para que fim for, ele vai precisar ser convencido. Agora que você já sabe o que você vai fazer e o resultado que quer atingir, a próxima etapa é definir quantas pessoas você pretende beneficiar com o seu projeto, quem é o seu público e qual é o seu perfil. Público-alvo. Perguntas a fazer para ajudar nessa definição. A quem se destina esse projeto? Qual é o perfil do público beneficiado? Esse público ele é formado por quem? Adultos, crianças, alunos de instituições de ensino, professores, público em geral? Quem são? Quantos são? De onde são? Qual a faixa etária? Classe social? É importante obter o máximo de informação sobre o público-alvo, pois conhecendo melhor o seu público, você vai poder planejar as ações de projetos de forma mais eficiente. Além do mais, conhecer o perfil do seu público-alvo poderá facilitar e muito encontrar o patrocinador ou o perfil de edital mais adequado para apoiar e submeter o seu projeto. Agora vamos para a ficha técnica, a equipe do seu projeto. Uma vez entendendo as demandas do projeto, você vai precisar compor uma equipe de profissionais. O ideal é contratar profissionais com experiência na sua área de atuação, sobretudo os que vão assumir funções chaves dentro do seu projeto. Uma forma de você montar a equipe é listar todas as atividades necessárias para que o projeto aconteça. Essa listagem das atividades deverá ser minuciosa, bem detalhada. Em seguida, você vai avaliar quais as funções são mais apropriadas para a realização das atividades. E então, você vai pensar nos nomes dos profissionais aptos a compor a sua equipe. Mas não se esqueça de solicitar um currículo resumido de cada um dos profissionais. O currículo, ele deve dar ênfase à experiência na área cultural. E nunca se esqueça de pedir a carta de anuência. Esse simples trâmite burocrático vai te resguardar de um problema jurídico, de problemas futuros, além, obviamente, de ser exigido em alguns editais. Lembrando que, na maioria dos editais, uma boa ficha técnica pode elevar a sua pontuação na avaliação da comissão julgadora. Fique atento. Etapas de trabalho. A gente já falou um pouco delas no início do vídeo. Em projetos culturais, habitualmente, a gente apresenta as atividades de forma mais categorizada, agrupando as ações de divulgação e comercialização, bem como as de administração e acompanhamento do projeto. Dessa forma, a gente vai ter as seguintes etapas de trabalho: pré-produção ou preparação, que são as atividades preliminares, produção ou execução, que são as atividades diretamente associadas à confecção do produto cultural, ou seja, atividade de produções propriamente ditas, divulgação e comercialização, atividades que são relativas à comunicação do projeto e à venda do produto.
e administração e acompanhamento, que são as atividades de gestão financeira, logística, de recursos humanos, de todo o acompanhamento, do controle e do encerramento do projeto. Um exercício para isso é você lista todas as atividades que deverão ser realizadas para que o objetivo do seu projeto seja alcançado. Ordene as atividades por etapas, prevendo prazo de duração e respectivas datas de início e fim da execução das etapas. Não há um modelo único para a construção das etapas do trabalho. Cada produtor deverá elaborar esse item de forma mais apropriada para comunicar a todos os interessados como pretende realizar o seu projeto. Porém, não podemos esquecer que quando estruturamos adequadamente as etapas de trabalho, a gente demonstra a nossa capacidade de planejar e conhecer o nosso próprio projeto cultural. Cronograma de atividades. Um projeto cultural tem prazo previsto para ser realizado e suas atividades devem ser situadas ao longo desse período. Para estruturar todas as atividades em uma sequência temporal lógica, a gente utiliza o cronograma de atividades como ferramenta de planejamento, que deve ser coerente com as etapas de trabalho que falamos anteriormente. Então você vai ter em mãos, uma lista, de todas as atividades necessárias para que o projeto seja realizado. Se necessário, você vai recorrer lá às etapas de trabalho e em seguida você vai definir o período previsto para a realização de cada atividade. Pois dessa forma, você vai saber quanto tempo será necessário para a sua execução. Um cronograma de atividade deverá ser estruturado de forma de tabela, para que haja por parte do leitor, avaliador, uma rápida visualização e identificação das atividades por período de tempo. A unidade de medida de tempo poderá ser mês, quinzena, semana ou dia, isso vai depender de cada projeto. No entanto, ela deverá aparecer de forma uniformizada para facilitar a leitura do cronograma. Observação importante: além da disponibilidade da sua equipe e dos artistas envolvidos no seu projeto, caso o seu projeto seja submetido a algum edital de apoio à cultura, é importante você verificar se há algum calendário estabelecido no edital para o período de realização do projeto. Se for o caso, é fundamental você adaptar o período de realização do seu projeto ao calendário proposto pelo edital. Outra sugestão é consultar o calendário de festas tradicionais ou de eventos locais significativos que possam coincidir com a data do seu evento, porque não é interessante você concorrer com eventos locais consolidados. Orçamento. Trata-se do plano financeiro no qual serão apresentadas todas as despesas necessárias para que o seu projeto seja realizado. O orçamento deve ter uma estrutura lógica e ser coerente com as necessidades do projeto e com os valores de mercado. O ideal é que o orçamento seja construído em planilha eletrônica como o Excel ou programa equivalente, pois dessa forma você poderá usar as fórmulas apropriadas para calcular corretamente os valores, evitando assim possíveis erros de cálculo. Você vai começar listando todos os itens necessários para a realização do projeto e vai fazer isso a partir das informações apresentadas lá nas etapas de trabalho e no cronograma. Assim, você vai poder especificar as atividades que demandem recursos financeiros, certo? Exemplo: pensar nos profissionais e empresas que serão contratados na locação de bens materiais, espaços, confecção de material, de divulgação, enfim, transporte pessoal, de equipamentos, obras, hospedagem, alimentação, muitas coisas. A partir dessa lista, você vai solicitar as propostas financeiras aos fornecedores e aos prestadores de serviço, para você orçar os valores de cada uma das rubricas. Uma vez pronta essa listagem, com os seus respectivos valores, você vai começar a detalhar cada um dos itens de despesa, ou seja, as rubricas do orçamento, apresentando assim: descrição é a descrição do item da despesa. Unidade é a unidade de medida do item de despesa, em hora, dia, mês, semana, cachê, quilometragem, serviço, verba. Quantidade é a quantidade de unidades que utilizaremos no item de despesa. Ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar deste mesmo item de despesa. Valor unitário é o preço unitário do item de despesa. Valor total é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Importante: uma vez que seu projeto seja aprovado, esse orçamento será usado para a prestação de contas. Caso algum gasto extra surja ou seja modificado,
é preciso submeter antes a uma proposta de alteração. Plano de divulgação. Plano de divulgação prevê todas as ações de mídias necessárias para a promoção do produto gerado pelo projeto e, portanto, para o alcance do público previsto. Demonstra também a capacidade de comunicação de um projeto cultural. Fator significativo na hora em que você vai mostrar isso para um patrocinador, para um apoiador, pois é nesse material de divulgação e promoção do projeto que vão aparecer as marcas deles. Exemplo de peças de divulgação. Pode ser cartaz, folder, postal, panfleto, banner, evento, convite, adesivo, anúncio, jornal, anúncio de revista, newsletter, convite eletrônico, hot site, blog, site de proponente, banners eletrônicos, anúncio de TV, filme promocional, spot de rádio, carro de som, bus door, outdoor, anúncios em traseira de ônibus, outdoor, pendens, painel urbano, mídia exterior, camiseta, pasta, bolsa, boné. Bom, essas são apenas alguns exemplos. Se você tiver dúvida sobre a linguagem técnica utilizada pelas gráficas, peça ajuda ao seu designer do projeto, ok? Exemplos de veículos de divulgação. Aí você tem emissora de rádio, canais de TV, jornais de grande circulação, jornais de bairro, revista, redes sociais, internet, cinema. Então, basicamente, você vai definir as peças e os veículos de divulgação. Alguns profissionais da equipe do projeto poderão se envolver na construção do plano de divulgação. Um deles é o assessor de imprensa. Ele vai participar diretamente na construção da estratégia de comunicação de divulgação do seu projeto. Além do mais, é na fase de execução que ele vai ser o seu canal entre você e os veículos de comunicação. O assessor de imprensa ele pode ficar responsável também por elaborar o release, notas de imprensa, enviar o material de divulgação aos meios de comunicação, atualizar as informações nas redes sociais, sites, agendar coletivas de imprensa, organizar o clipping do projeto, avaliar o resultado da divulgação. Às vezes, o custo de divulgação do projeto fica além do esperado. Aí uma estratégia para escaparmos dos altos preços cobrados pelos veículos de comunicação é considerarmos a mídia espontânea, ou seja, uma divulgação do projeto na imprensa sem qualquer custo financeiro. Para isso, o projeto precisa despertar o interesse dos meios de comunicação. E neste caso, o assessor de imprensa poderá nos ajudar bastante. Então, aliada à estratégia da mídia espontânea, ainda para reduzir os custos de divulgação, a gente pode, na verdade, a gente até deve utilizar as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, como canal de divulgação das nossas ações e produtos culturais, pois estas possibilitam uma comunicação rápida, interativa com o público-alvo e geralmente a custo zero, ou a um custo razoável quando a gente pensa em posts patrocinados com verba para engajamento. Ainda assim, é um investimento para os projetos de baixo orçamento. Outra estratégia é estabelecermos as parcerias com os veículos de comunicação e de promoção de eventos. Essas parcerias podem ter diferentes formatos e um deles é a distribuição de ingressos ou produtos para serem sorteados entre os clientes, ouvintes ou leitores do canal de comunicação ou de promoção. Em troca, o nosso projeto é divulgado sem qualquer custo. Existem também diferentes modelos de plano de divulgação, mas o importante é que este seja construído de forma estruturada, objetiva e com a informação suficiente para que você possa ser devidamente analisado. Plano de distribuição e comercialização. O plano de distribuição e comercialização de um projeto cultural é um item relativamente simples de ser construído, mas essencial para o entendimento do projeto. É nesse plano que iremos apresentar toda a informação relativa à quantidade, ao preço do produto cultural, bem como a forma de distribuição prevista. Quantidade, no caso de apresentações, concertos, exposições, festivais. Você vai informar o número de ingressos que serão disponibilizados. Para os produtos tangíveis como CD, DVD, livro, catálogo, revista, jornal, você vai indicar o número de exemplares que serão produzidos. Caso o seu produto seja um workshop, uma oficina, uma palestra, um curso, você deve apresentar o número de vagas disponíveis ao público. E no caso de eventos gratuitos ou que acontecerão em espaços abertos de uso comum, vocês podem indicar a capacidade do local ou o público esperado. Portanto, caso queira submeter o seu projeto às leis ou editais de financiamento à cultura, é fundamental observar as particularidades relativas à distribuição e comercialização do produto de cada lei
de cada edital. Como, por exemplo, o preço. Sei lá, se os produtos culturais são destinados à venda, ainda que apenas uma parcela deles, há de se indicar o preço do produto, o percentual que será comercializado, bem como a receita prevista. É importante ressaltar que, como política de democratização de acesso aos bens culturais, para aqueles projetos que solicitam financiamento via as leis ou editais de fomento à cultura, os preços cobrados deverão ser acessíveis ao público em geral, ou seja, preços populares. Plano de contrapartida. Contrapartidas são todas as ações executadas pelo proponente em benefício da sociedade ou dos patrocinadores e dos parceiros, como retribuição ao apoio recebido para a realização do seu projeto. Algumas formas de contrapartidas mais comuns. Contrapartidas de imagem. São ações de divulgação da marca dos patrocinadores e parceiros no material de comunicação do projeto. Contrapartidas sociais. São ações concretas que visam beneficiar a comunidade, ampliando o acesso à cultura e estimulando a participação do público em ações culturais. Exemplo: realização de ações culturais gratuitas, exibição de filmes apresentados, músicas, palestras, oficinas. Contrapartidas ambientais. São ações que beneficiarão o meio ambiente ou vão reduzir o impacto ambiental promovido pelo próprio projeto. Sei lá, coleta seletiva, plantio de árvores. Contrapartidas negociais. São ações que possibilitarão ao patrocinador promover diretamente os seus produtos junto ao público-alvo do próprio projeto. Ou seja, ele vai ter exclusividade em ações culturais, como obter também outros benefícios para financiar o seu projeto. Dúvidas comuns. Nos projetos culturais, as medidas de acessibilidade significam o mesmo que as medidas de democratização de acesso? Não. As medidas de acessibilidade ampliam e facilitam o acesso de pessoas como limitações motoras, auditivas, visuais, intelectuais ou mentais às atividades culturais desenvolvidas pelo projeto. Um exemplo de medida de acessibilidade é dispor a informação cultural em formatos alternativos, como por exemplo braille, audiodescrição, beneficiando dessa forma um público com limitações visuais. Já as medidas de democratização de acesso possibilitarão o acesso aos bens culturais àqueles que se encontram excluídos, sejam por questões econômicas, sociais, culturais ou logísticas. Um exemplo de medida de democratização de acesso é promover, por exemplo, atividades culturais gratuitas. Como arrumar recurso para o meu projeto? Todo mundo quer saber isso, né? Você tem algumas saídas. Vamos lá. Exemplo, lei de incentivo à cultura, que é a antiga Rouanet, leis estaduais. Em São Paulo a gente tem o PROAC-CMS e os PROACs editais. E da mesma forma que ocorre com os estados, também existem municípios que possuem um fundo de incentivo e que fazem uso de editais de seleção para liberação de recursos diretamente em favor dos projetos aprovados. Aqui na cidade de São Paulo a gente, por exemplo, tem editais de fomento ao teatro, dança, circo. Procure saber os editais de cultura da sua cidade e do seu estado. A importância do histórico artístico, técnico e de produção do artista jovem produtor. Vamos lá. Todos os editais irão solicitar um histórico artístico do proponente e dos artistas envolvidos. Por isso, a importância de você unir materiais comprobatórios dos trabalhos realizados. Muitos artistas técnicos só se dão conta disso quando precisam, e daí vai ficar muito difícil você compilar tudo a tempo. Então, assim, você fez um trabalho, registra em foto, vídeo, guarda o programa da peça, o jornal. Este material vai construindo conteúdo comprobatório do seu trabalho. Afinal, é a tua história. Bom, este foi um vídeo breve sobre os principais pontos sobre elaboração de projeto para iniciantes. Eu espero que você tenha gostado. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links úteis para você poder consultar depois. Até a próxima. Obrigada!